Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é: quais as mentiras que os narcisistas mais contam? Bom, vamos lá. Se a gente pensar o relacionamento, né, a convivência com o narcisista, ela é baseada numa mentira. A pessoa, ela vive uma farsa. Mas é claro que isso é intercortado por verdades, porque senão não se sustentaria. E a vítima, ela fica presa pelo sentimento de culpa. Então, a principal mentira que um narcisista vai contar, que vai colocar na cabeça da vítima, é de que ela tem culpa. A vítima vai acreditar que ela tem culpa de muita coisa. O narcisista, ele se vitimiza, ele vem contando, normalmente ele vem contando uma história anterior, né? Quando começa um relacionamento, ele vem contando uma história anterior onde tudo é muito favorável pro lado dele, pro lado dela, onde ele é uma vítima, onde de repente essa pessoa, finalmente você trouxe uma ponta de esperança e acaba ficando responsável ali pela vítima desse abusador. Então, se a gente for pensar nas mentiras, né, quais são as maiores mentiras, o que mais acontece, eu diria que seria colocar na cabeça da vítima que ela é responsável pela vida desse abusador dali em diante, de que ela é uma pessoa especial. E isso é um fator importantíssimo porque é o que vai fazer com que a pessoa fique presa durante muito tempo, que as outras pessoas não são pessoas confiáveis e isso vai favorecer o isolamento. Então a vítima começa a confiar muito na figura do abusador. Num amor que não existe, num ideal de amor, então a vítima se apoia nisso. Se a gente for separar nas fases do relacionamento, se a gente for pensar no love bombing primeiro, então a vítima, ela é colocada num pedestal, então as mentiras, elas são relacionadas a esse ideal, a essa idealização, a esse espelhamento, a essa projeção. Então tudo que a vítima ouve do abusador tem muito a ver com ela e são mentiras. Então mesmo as coisas que o abusador conta de ruim, que ele viveu, que ela viveu, muitas vezes tem a ver com o próprio histórico da vítima, né? Um espelhamento, um histórico da vítima mesmo. Então ele vai ali e ele diz, ou ela diz, tanto faz, que tem um histórico muito parecido, de dor muito parecida, então a vítima vai se identificar. Todas as mentiras que são contadas são mentiras que criam uma identificação e a vítima tem a sensação de que ela está lidando com alguém que é muito próximo a ela, né? Se a gente vem avançando ali nas etapas, pensando que depois do love bombing, quer dizer, junto ali com o love bombing já vem vindo um isolamento, a gente pensa nas mentiras relativas que favorecem esse isolamento. Então, fazer a vítima acreditar que as pessoas que cercam a vítima, que são as pessoas que, na verdade, podem acordar essa vítima, fazer com que ela não permaneça dentro do ciclo, são pessoas ruins. Então, o abusador, ele vem com uma narrativa de que os amigos não são tão legais, de que a família não gosta dela, de que os amigos não gostam dela, de que são falsos, de que estão dando em cima dele, de que estão dando em cima dela. Então são mentiras nesse sentido. Continuando avançando ali no ciclo, a gente vem vindo também dentro já do isolamento, essa pessoa já está conquistada, a gente vem vindo por uma desvalorização, então essa mesma pessoa que foi colocada num pedestal, ela é rebaixada. Então as mentiras dizem respeito a diminuir, a acabar com a autoestima da vítima. Então tudo que for relativo ao corpo, à capacidade, à inteligência e que puder diminuir a vítima, o abusador planta. Então ele mente nesse sentido. E que dá para a vítima a sensação de que ela não vai conseguir mais ninguém. Então as mentiras são nesse sentido. Você não vai, se não fosse eu, você não teria mais ninguém, eu sou a última pessoa que vai te querer. Então são mentiras neste sentido. E que inclusive ela precisa melhorar muito
ela precisa se esforçar muito para conseguir manter esse relacionamento. Tudo isso acontece também com o stalking acontecendo, né? Onde a vítima também ajuda, colabora, né? Ela é vigiada pelo abusador, pela abusadora, e ela colabora com isso. Então, as mentiras que vêm ali são mentiras plantadas na cabeça da vítima que fazem com que ela seja colaborativa e ela ajude no stalking e ela acredite que aquilo seja para a proteção dela, né? Então, são mentiras no sentido de proteção, de zelo. Então, compartilhar a localização como se isso fosse uma preocupação, como se isso fosse uma prova, né? Você permitir o acesso ao seu celular, ao seu computador, fosse uma prova ali de confiança. Então, são mentiras, são manipulações nesse sentido. Então, o abusador, ele mente para a vítima, dizendo para ela que é um carinho, uma prova de carinho, um afeto, um zelo, uma proteção, e na verdade ele está stalkeando, ele está coletando informações, ele está controlando essa vítima. Todo relacionamento, ele é pautado em mentira, né? Por isso que é muito difícil quando a pessoa lá olha, ela fala, gente, então tudo é mentira? O relacionamento, ele é pautado numa mentira. O gaslighting, ele vem com força, ele confunde muito a vítima, então o abusador, ele mente, né, o gaslighting, que é essa manipulação que faz com que a vítima comece a duvidar da sua sanidade mental. Então o abusador, ele mente, mesmo que as coisas estejam ali diante dos olhos da pessoa, a pessoa tem certeza de que aquilo não aconteceu, e o abusador vem e reforça verbalmente que não, foi assim. Você tá cansada, você tá cansado, você tá louca, você tá louco. Então o abusador, ele confunde nesse sentido, então ele mente neste sentido, fazendo com que a vítima comece a duvidar dela mesma. Então, ao invés dela duvidar do abusador, ela começa a duvidar dela mesma. Então ele mente nesse sentido. Todo o relacionamento, ele é acompanhado também de uma triangulação. Normalmente aparecem pessoas, personagens, histórias que não são acabadas, que não são finalizadas. Normalmente são vítimas que também ficam ali penduradas, né? Então o abusador, ele mente mais uma vez. Na verdade, olha, quando a gente vai prestando atenção, né? E que é muito difícil entender como isso é possível durante tanto tempo, uma pessoa que às vezes passa anos num relacionamento desse, como que é possível, né? Por isso que eu sempre falo para a pessoa se inscrever no canal, ativar a notificação, para poder ser avisada dos outros vídeos, porque realmente é difícil a gente entender essa linha de raciocínio. A triangulação, por exemplo, que gera esse desconforto o tempo inteiro na vítima, né, com pessoas que não saem do relacionamento, que geram mal-estar, que geram ciúmes. O abusador, ele mente para a vítima, dizendo para ela, por exemplo, são várias formas, né, de fazer isso acontecer, mas dizendo para ela, por exemplo, que a vítima, outra vítima, a vítima anterior, a ex, o ex, é ele que está atrás, é ela que está atrás, que o abusador não está fazendo nada, e muitas vezes a vítima está fugindo, ou a vítima está presa num filter faking, a vítima está presa num stalking, né? Mas o abusador, ele mente nesse sentido para criar uma sensação de mal-estar, para criar uma rivalidade. Tudo que gerar desconforto na vítima, insegurança na vítima, o abusador vai fazer, que ele vai se apoiar em mentira. O tratamento de silêncio também, que acontece durante o relacionamento. Então, quando o abusador, ele pune a vítima, ele castiga a vítima com o silêncio, e normalmente não aconteceu nada, a vítima não fez nada para que aquilo acontecesse, então ele mente para a vítima, deixando nela a sensação de que ela fez alguma coisa. E normalmente ele solta frases do tipo, você sabe o que aconteceu. Não aconteceu nada, não foi nada.
e a vítima fica ali patinando. Então, a mentira, ela é sempre com o objetivo de se isentar da responsabilidade, porque narcisistas não se responsabilizam por nada, facilitar o trânsito entre outras pessoas que compõem esse cenário e fazer com que a vítima fique cada vez mais presa. Se a gente pensar no descarte, quando o descarte acontece, obviamente a gente pensa numa etapa onde a mentira fica muito mais evidente e onde a vítima tem muito mais dificuldade de entender que é uma mentira, porque o abusador ele aparece com uma nova vítima se mostrando muito feliz, aparentemente muito feliz, e a vítima tem a sensação de que aquilo é real, mas não é real, é mentira, aquilo é mentira, até porque ele viveu aquilo com ela no começo no Love Bomb, então a vítima tem muita dificuldade, então ele planta a ideia de felicidade com outra pessoa, mas é mentira. E no descarte, a vítima é levada a acreditar também pelo abusador que aquilo está acontecendo por culpa dela, o que também não é real. Narcisistas vão atrás de outras fontes quando eles acreditam que a vítima já não é mais uma fonte suficiente, quando é o melhor momento para eles. Isso não tem nada a ver com a vítima, não é culpa dela, ela não fez nada para que aquilo acontecesse. O descarte é um momento inevitável dentro de uma relação com um narcisista. E quando ele tenta puxar essa pessoa de volta, tendo tido já uma campanha difamatória ou não, o narcisista, obviamente, ele mente para essa pessoa dizendo que ele sofreu ou que ele não teve ninguém, que ele ficou sozinho esse tempo todo, que se teve, nunca conseguiu se desligar. Muitas vezes ele pede para a vítima para que mantenha, então, pelo menos uma amizade, e a vítima fica presa ali durante muito tempo, achando que pode acontecer alguma coisa, com uma ideia de um futuro que pode acontecer. E se a vítima passa por uma campanha difamatória, aí é que a gente vê então as mentiras que são absurdas e que confundem a própria vítima, que ela começa já a não ter certeza muitas vezes do que aconteceu e do que não aconteceu, porque algumas coisas acabam sendo verdade, porque é isso, o abusador ele se apoia em algumas coisas de verdade, porque a vítima confiou muita coisa para esse abusador, e outras coisas ele inventa. Então, uma dinâmica com um abusador narcisista, ela é pautada em mentiras, e talvez a mais dolorosa delas, de tudo isso que eu falei aqui, seja o amor, né? Seja a vítima acreditar e ser levada a acreditar que ela foi amada. Talvez essa seja a mais dolorosa, quando ela olha para trás e ela vê que ela acreditou durante um tempo X aí de relacionamento que ela estava sendo amada por alguém e que na verdade essa pessoa estava o tempo todo jogando sem sentimento nenhum. E que essa informação, essa mentira inicial, que ela era especial, que ela era importante, que ela era amada, que finalmente ela tinha encontrado alguém único, alguém especial para ela, fez com que ela fizesse tanta coisa, fez com que ela abrisse mão de tanta coisa, né? Fez com que ela aceitasse coisas que são inaceitáveis, fez com que ela abandonasse pessoas, fez com que ela perdesse coisas, fez com que ela ultrapassasse limites. Muitas vezes o abusador ele está envolvido em golpes, em esquemas, em coisas que passam dos limites morais ali da vítima, né, com relação a dinheiro, por exemplo, e a vítima, ela vê aquilo, mas ela vai meio que fechando os olhos por conta de um ideal ali de amor, e para não ter problemas ali com aquele abusador, e porque ela tem dificuldade também de verbalizar, dificuldade de encarar isso. Então, de todas as mentiras, talvez essa seja a pior, a mais dolorosa, e que faz com que a vítima depois fique presa durante muito tempo num sentimento de culpa com relação a ela mesma, por ter permanecido, por não ter visto, por não ter feito nada, por não ter saído, por ter perdido tempo, por ter perdido uma vida, né? Se relacionar com um narcisista é um cenário, é uma ilusão,
é uma perda energética, envolve muitas perdas. E olhar para isso realmente é muito complicado, é doloroso, mas é necessário para que a pessoa possa caminhar. De todas as mentiras, né, aqui não tem nenhuma etapa que a gente possa olhar e falar, não, essa etapa aqui foi real. O narcisista, ele entra focado nele e ele sai focado nele e ele tenta voltar para o relacionamento focado nele. Ele é o que ele é um indivíduo focado nele e assim ele vai permanecer e ele vai continuar agindo dessa forma tantas vezes quantas a vítima permitir que ele volte. Por isso é preciso se afastar. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.